Olá a todos, espero que estejam todos bem. Como vocês sabem, enquanto as medidas de isolamento social permanecerem, as nossas aulas continuarão dessa forma. Então, dando continuidade ao nosso tema, hoje falaremos de algumas viroses. Então, eu selecionei para vocês algumas viroses que possuem uma certa relevância, que servirão de exemplo para vocês entenderem sobre o funcionamento de outras viroses também. Então, começando, vamos falar da gripe. A gripe, então, ela é causada por um vírus de RNA envelopado, o influenza vírus, que possui três gêneros principais, influenza vírus A, B e C. Entre esses três gêneros, A, B e C, nós temos alguns subtipos. Por exemplo, aqui no influenza vírus A, nós temos os subtipos H1N1, H2N2, H3N2, H5N1 e assim por diante. Essas variações e subtipos são decorrência das proteínas, o tipo de proteína que estão lá no vírus. Então, o H se refere às hemaglutininas, e o N sobre neuraminidases. Então, dependendo do tipo de hemaglutinina e o tipo de neuraminidase, você classifica então a variação, o subtipo desse vírus da gripe. Então, desses três tipos de vírus aqui mais comuns, o A, B e o C, vocês conseguem perceber aqui nesse desenho que o tipo A ele também ocorre em aves e suínos, e o B e C são mais humanos. No entanto, o tipo A seria o, digamos, do maior causador de problemas para a nossa espécie, então, que tem uma virulência maior. Tanto que o H1N1 foi a variação, o subtipo responsável pela gripe suína que ocorreu lá em 2009, e o H5N1 foi a variação, o subtipo, que foi responsável pelaquela gripe aviária lá em 2004. Tá? A partir do momento que você contraiu o vírus, que está aí no teu corpo, através daqueles receptores virais, aquelas proteínas que ocorrerão nas células hospedeiras desse vírus, ele vai reconhecer a célula e vai entrar dentro dessa célula para o processo de endocitose. Então, uma vez dentro da célula, ele libera seu núcleo capsídeo, o qual libera seu RNA. Esse RNA ele tem um sentido negativo, logo ele serve de molde para a síntese do RNA de sentido positivo. Esse RNA que é sintetizado a partir do RNA trazido pelo vírus, logo já é traduzido, ou seja, já serve de molde, serve de receita para as proteínas do vírus. Aí essas proteínas do vírus vão formar os novos capsídeos e também seguem algumas proteínas lá para a membrana da célula hospedeira. Aí, ao mesmo tempo, aquele RNA mensageiro sentido positivo, ele serve de molde para a síntese do RNA sentido negativo, que vai ser empacotado, formando os nucleocapsídeos e que serão liberados da célula. Olha o que acontece na liberação. Você tem aqui a aquisição do envelope viral, do envelope membranoso, aquisição da própria membrana da célula, que agora tem as proteínas virais. Então, o vírus produziu suas proteínas dentro da célula, então a célula usou os mecanismos da célula para produzir essas proteínas ficaram lá na membrana, só esperando o núcleo capsídeo chegar e usá-las então para formar seu envelope viral. E aí você tem o vírus pronto, que vai ser liberado para infectar outras células, outras pessoas. A partir desse momento, você já é um vetor da gripe, no caso. Então, olha só que interessante, gente. O vírus da gripe, o influenza, ele possui um genoma segmentado, constituído por 8 RNA independentes. Então você já sabe que mutações nesses RNAs, elas geram proteínas diferentes. Então automaticamente vão gerar algumas variações nesse vírus. Mas olha o que acontece quando uma célula hospedeira ela recebe, então ela é invadida, ela é infectada por dois vírus diferentes, ou melhor, dois subtipos diferentes do influenza. Então, como ele tem esses RNA independentes, chegou lá um vírus, chegou outro, começa a produzir os RNAs, começa a produzir as proteínas, começa a ser empacotado e começa a ser liberado. Beleza. Só que durante aquele empacotamento, vai pegar o RNA, os 8 RNAs, vai empacotar. Você tem 2 RNAs de cada, digamos assim, você tem 2 versões de cada, porque você teve 2 vírus que entraram lá. Aí então, na hora desse empacotamento, você pode ter uma certa recombinação. Então você vai ter lá um filamento de RNA de um, outro do outro, de um, do outro, de um, do outro. Você vai ter uma recombinação que vai ser liberada e automaticamente, então, o fruto dessa recombinação será um novo subtipo. Deve ser assim, mas como será que um vírus lá da ave vai infectar um humano? Como é que um vírus do porco vai infectar o humano e vice-versa?
Não sei, gente. Você sabe que tem muita coisa que é possível, né? Você sofre algumas mutações lá em alguns desses RNAs, você vai ter alguma predisposição a algum tipo de membrana ou de outro, né? E aí o contato que você vai ter com os animais que podem ser reservatórios, podem ser vetores desses vírus, aí pode ocorrer de múltiplas formas. Aí, beleza. Como é que você contrai o vírus da gripe? Então, basicamente, através de via respiratória. Então, você vai inalar, você vai ter contato com a mucosa, tanto bucal quanto ocular ou nasal. Você vai encostar em coisas que têm o vírus, vai pôr a mão na boca, a mão nos olhos, a mão no nariz, enfim, basicamente é dessa forma. E o vírus ele é transmitido, caso você seja um vetor, principalmente através das vias aéreas. Então você vai, só o fato de você estar falando, respirando, está liberando minúsculas gotículas aí. E nessas gotículas poderão estar esses vírus. Então imagine você espirrando, vai lá metros de distância esse vírus. Por isso que as medidas aí de prevenção geralmente é você ficar a uma certa distância das pessoas, ter bastante higiene, você cuidar obviamente da tua imunidade, você praticar exercícios físicos para você manter a tua imunidade legal, né? Tem a vacina, então geralmente você tem vacinas anuais aí para as versões do vírus que estão atuando naquele momento, mas a principal forma de prevenção ainda é a questão da higiene. Então, você estando sempre higienizado e evitando esse contato direto com pessoas que poderão estar doentes, dificilmente você vai contrair o vírus, tá? Caso você tenha contraído o vírus da gripe, então você vai apresentar alguns sintomas com relação a isso, né? Em geral, esses sintomas eles levam de 3 a 4 dias para aparecer, né? Começa aí geralmente com uma febre, aí vão desenvolvendo os outros sintomas. Então, coriza, né? Você fica lá ranhento, fadiga, cansadão, tosse, febre, narizão entupido, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, você fica lá baqueado lá na cama, você fica imprestável, né? Geralmente. Normalmente, em 5 dias, uma semana, você já consegue já ir se recuperando, teu corpo já reage a isso. Mas, em alguns casos, isso pode complicar, pode gerar algumas pneumonias, pode gerar algumas infecções do sistema nervoso, pode gerar algumas infecções do sistema muscular e pode, inclusive, te matar. Tá? Então, principalmente se são algumas pessoas lá de grupo de risco, por exemplo, idosos, diabéticos, crianças com idade inferior a 2 anos, pessoas com imunidade deprimida, enfim, pessoas que são mais sensíveis. Né? O tratamento, né, contra a gripe normalmente é um tratamento de suporte, então não é um tratamento específico contra o vírus, ele é um tratamento que vai amenizar os sintomas, então você vai tomar alguns medicamentos aí, uns anti-inflamatórios, ou então alguns analgésicos, vai tomar medicamentos que vão baixar a tua febre, mas não necessariamente algo contra o vírus. No entanto, existe também tratamento específico contra o vírus, principalmente contra aquela proteína lá, neuramidase. Né? Como já falei para vocês, o mais interessante aqui, o mais importante é a questão da prevenção. Então lembrem sempre das formas de prevenção da gripe, lá, principalmente a questão da higienização. Beleza? Tá. Nosso próximo vírus é o vírus da dengue. Ele é um vírus de RNA envelopado, ele é um arbovírus. Os arbovírus são aqueles vírus que possuem os insetos, não só insetos, mas outros artrópodes, como vetores. Então, quem vai te transmitir esses arbovírus são geralmente insetos e outros artrópodes. Aí. O gênero do vírus ele é o flavivírus, é um gênero da família Flaviridae. O principal vetor, pelo menos no nosso caso, é o Aedes aegypti, o mosquito, né, a gente conhece por mosquito da dengue. Mas não é só assim que você contrai o vírus da dengue também. Então, transfusão de sangue, de sangue infectado, também vai te transmitir o vírus da dengue, caso esse sangue tenha, ou então a transmissão direta, transmissão aí de mãe para filho também já foi encontrada com relação à dengue. Também foi encontrado um caso de transmissão sexual, então a pessoa tinha lá o vírus da dengue no seu corpo e através de relação sexual desprotegida acabou transmitindo esse vírus para o seu parceiro sexual. Então, cuidado, gente, tá? Chegando lá na tua célula, peraí que eu vou desativar aqui. Então, chegando lá na tua célula, o que vai acontecer?
você contraiu o vírus, ou seja, o mosquito te picou, vamos supor que seja dessa forma, aí você tem aqui diferentes receptores, esses diferentes receptores vão reconhecer esse vírus vai plugar ali, né? E através da endocitose, o vírus vai entrar lá dentro da tua célula. Lá dentro da célula, você vai ter a liberação do núcleo capsídeo. Aí, a liberação do núcleo capsídeo, você vai liberar o RNA. Esse RNA vai ser replicado e vai ser traduzido. A tradução das proteínas desse RNA gerarão as proteínas do capsídeo. Né? Como você está tendo a replicação do RNA também, você vai ter a montagem já desse núcleo capsídeo e vai ter a entrada desse núcleo capsídeo para o retículo endoplasmático. Percebo que aqui no retículo endoplasmático você já tem ali algumas proteínas do próprio vírus. Essas proteínas já foram produzidas no próprio retículo a partir do RNA viral que chegou lá. Aí do retículo endoplasmático você vai ter a liberação desse vírus lá para o complexo Golgiense. No complexo Golgiense você vai ter uma maturação desse vírus e posteriormente você vai ter a liberação dos vírus e eles vão ter então um novo potencial aí, vão ser liberados para infectar outras células. Então, quanto mais tempo esse vírus permanecer aí no teu corpo, mais vírus serão produzidos dentro do próprio corpo, ok? A partir do momento que você está com o vírus lá no teu corpo, então você vai começar a apresentar os sintomas em decorrência da presença desse vírus. Então, normalmente, vai apresentar uma febre alta e súbita, dores fortes de cabeça, algumas manchas pela pele, náusea, vômitos, uma leseira, falta de apetite, dor atrás dos olhos, dor nas articulações. Normalmente, a pessoa contrai dengue, se ela não percebeu que ela foi infectada pela dengue, ela confunde os sintomas como gripe. E aí que tem que cuidar muito com relação ao que você vai tomar. Então, evita se automedicar. Porque assim, você já deve ter visto algumas propagandas na televisão, aí, propaganda de remédio, daí tá lá, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Então você tem que conhecer os sintomas da dengue para você pelo menos ter essa noção do que seria um sintoma suspeito de dengue. Por quê? Se você toma um remédio, por exemplo, que contém lá o ácido acetil salicílico, o AS, comum aí, por exemplo, na aspirina, ele é um remédio que popularmente a gente fala assim que afina o sangue. Afina o sangue por quê? Porque ele inibe a atividade das plaquetas. As plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, o que acontece? No caso mais grave da dengue, que é a dengue hemorrágica, mais comum em pessoas que já pegaram dengue no passado e se recuperaram, quando tem esse novo contato com o vírus, acaba tendo uma resposta exagerada do organismo. E aí, essa resposta inflamatória exagerada pode gerar então essas hemorragias. Então, se você está tomando um medicamento que vai inibir o teu sistema de coagulação sanguíneo, então você vai ficar sangrando muito e por isso que você acaba muitas vezes morrendo por causa disso, tá? Então evita se automedicar. Normalmente os sintomas da dengue passam aí em 10 dias, muitas vezes pode ser assintomática, né? Você nem sabe que tem, mas assim, em alguns casos, principalmente pessoas que são do grupo de risco, aí, gestantes, idosos, diabéticos, obesos, podem morrer. Tá? Então você pode ter algumas complicações que podem levar à morte. Outra complicação que pode acontecer é o vírus acabar infectando e prejudicando o sistema nervoso. Pode até desencadear a síndrome de Guillain-Barré, né? Que o teu sistema nervoso acaba atacando, ou melhor, acaba sendo atacado pelo teu sistema imunológico. O tratamento, normalmente, ele é feito com base em você amenizar os sintomas. Né? Não se tem um tratamento específico ainda contra a dengue, não tem um antiviral específico, não que eu saiba, pelo menos. Tá? Aí como é que você vai fazer para não pegar? Você tem que se prevenir. A melhor forma de se prevenir é prevenir o contato com o inseto. E a melhor forma de você prevenir o contato com o inseto é você evitar que ele se desenvolva. Então, temos aqui um ciclozinho de vida do Aedes aegypti, que é um inseto que transmite, é um vetor. Então, você tem lá o mosquitão, a mosquita, no caso, vai lá sugar o sangue, porque ela precisa do teu sangue para maturar os ovos dela, ela vai lá e põe os ovos na água parada. Tanto faz, água limpa ou água suja. Esse negócio que o mosquito só põe o ovo na água limpa é migué, não, isso não existe. Tendo água lá, ele está pondo os ovos. Se você seca aquela água, se você só vira o potinho, esses ovos eles podem ficar até 450 dias fora da água. Então imagina, o ovo pode ter sido colocado mais de um ano atrás, está lá, choveu, molhou,
pode ser que ele continue o processo do ciclo dele. Tá? Aí, a partir do momento que esse ovo está em condições favoráveis, vai se desenvolver formando uma larvinha. Essa larva se desenvolve, né, gerando uma pupa. Da pupa vai emergir um adulto. É dito na literatura que uma fêmea chega a gerar até 1.500 novos mosquitos. Então, imagine uma fêmea infectada, sabendo que já foi encontrada transmissão direta, então transmissão vertical que a gente chama, de mãe para filho. Uma fêmea infectada vai pôr os ovos já infectados, então os novos mosquitos que nascerem terão já o vírus no seu organismo. Imagine 1.500 novos mosquitos contendo o vírus lá dentro. E vocês sabem que o Aedes não transmite só a dengue, o Aedes transmite, além da dengue, a zika, o chikungunya e também a febre amarela, até onde você sabe. Então tem que cuidar. Então, como é que você vai cuidar disso? Você vai eliminar os criadores do mosquito. Qualquer tampinha de garrafa ali que acumule um pouquinho de água já é suficiente para ele pôr os ovos. Limpa tudo, limpa o pátio, joga tudo fora, evita acúmulo de lixo, põe areia nos vasinhos de flor, fecha as caixas d'água, fecha tudo que possa ter água parada, pura lá os pneus velhos que estão jogados lá no pátio, joga fora lá para o lixeiro levar, enfim, dá um jeito de eliminar qualquer tipo de criador do mosquito. Se todo mundo fizer isso, estamos de boas. Obviamente, tem alguns locais que fica meio difícil, por exemplo, bromélias. Né? É dito que nas bromélias acumula-se água, e nessa água vai ter lá o mosquito colocando os ovos. Nós não vamos sair por aí exterminando bromélia por causa disso, mas quanto mais a gente eliminar esses locais, esses criadores do ambiente urbano, melhor. Se você entra no mato aí, você tem um monte de possíveis reservatórios, mas geralmente você não vai ter o contato do mosquito lá. Tá? O mosquito está mais perigoso justamente na área urbana. E aí nós temos o Zika. O Zika, novamente, é um arbovírus, é um vírus que é transmitido pelos insetos, novamente um flavivírus, então o mesmo gênero do vírus da dengue, mesma família, inclusive o mesmo vetor, o Aedes aegypti. Novamente um vírus da RNA envelopado. Esse nome Zika, né, para nós chega a ser meio zoado, né, Zika, né, que Zika isso, né, mas esse nome Zika ele é relacionado à origem do vírus, onde ele foi encontrado primeiramente. Então ele foi encontrado lá na República de Uganda, lá na África, numa floresta chamada Floresta de Zika. Isso foi em 1947, por isso que recebeu esse nome Zika vírus, porque é o vírus lá da região da Floresta de Zika. Como é que você contrai a Zika? Então, contrai através principalmente da picada do Aedes aegypti que seja contaminado com o Zika, também com transfusão de sangue, também com contato sexual com pessoas infectadas. Então, uma pessoa infectada ela vai ser um vetor da Zika e ela também vai ser, né, transmitida de mãe para filho. Então, uma mãe grávida pode passar para o seu filho. Né? O ciclo do Zika vírus ele é similar ao vírus da dengue, então o mesmo esqueminha, você tem lá as células hospedeiras, nessas células hospedeiras você tem os receptores, nesses receptores você tem lá o reconhecimento do vírus, o vírus entra por endocitose, né, no processo de endocitose, lá dentro da célula você já libera o núcleo capsídeo, o qual libera o RNA viral, esse RNA ele vai ser replicado e ele vai servir de molde para a síntese das proteínas virais, isso vai entrar o núcleo capsídeo já montado vai entrar dentro do retículo plasmático, já recebendo o seu envelope viral já do próprio retículo plasmático, vai ser maturado no complexo de Golgi e vai ser liberado para fora para infectar novas células. Então, um ciclo bem similar ao ciclo do vírus da dengue. Beleza, você contraiu a Zika, o que você vai apresentar de sintomas? Percebam que em 90% a 100% dos casos, um dos principais sintomas são as manchas vermelhas. A febre vai ser baixa, lá na dengue você tinha febre alta. Você vai ter uma coceira moderada intensa. Geralmente vai apresentar uma conjuntivite seca, ela não vai ter lá aquela secreção, aquelas ramelas lá, o teu olho vazando. Não, vai ser uma coceira, uma vermelhidão lá no olho. Pode ser que você tenha dores articulares e dores nos músculos aí de forma moderada. E raramente você vai ter algum acometimento neurológico, você vai ter algum problema do sistema nervoso, mas pode ocorrer. A maior parte dos casos, cerca de 80% dos casos de Zika, você não apresenta nada, ou você tem um sintoma tão leve que você nem percebe. O tratamento contra o Zika
né? O teu corpo mesmo reage contra ele, na maior parte dos casos. O tratamento é feito ainda só para amenizar os sintomas, então vai variar de pessoa para pessoa, vai variar de acordo com os sintomas que você vai apresentar. O problema são as complicações. Por exemplo, eles podem complicar o teu sistema nervoso. E complicando o teu sistema nervoso, ou seja, infectando lá o teu sistema nervoso, pode encadear a síndrome de Guillain-Barré, que é quando você tem, então, o teu sistema imunológico atacando o teu sistema nervoso, como já ocorria lá com outros vírus também. A prevenção, o que vai ser? Mesmo esquema de prevenção do vírus da dengue. Então você tem que evitar o contato com mosquito, você tem que praticar sexo seguro, você tem que usar um repelente, você tem que eliminar os criadores, ou seja, tentar evitar o contato com o vírus de alguma forma, beleza? Aí há uma das complicações. Foi falado já ano passado, ano retrasado, todos os anos, que o principal problema do Zika, a principal preocupação, na verdade, é com relação à microcefalia. Então, uma mulher grávida que contrai o Zika vírus pode, não é 100% dos casos, não são todos os casos, mas em muitos casos, desenvolveu então microcefalia na criança. Então, o sistema nervoso dela, da criança, do bebê, do feto, não se desenvolveu, né? A estrutura craniana não se desenvolveu, a criança não apresentou o desenvolvimento normal do crânio, do encéfalo em si. E aí, obviamente, isso acaba gerando uma série de problemas para o bebezinho. Né? Vai ter uma série de problemas que vão ser em decorrência disso. E que vão ser variáveis também de pessoa para pessoa, mas né, com toda certeza vão acabar desencadeando aí alguns problemas de desenvolvimento. Então, assim, o que você vai ter que fazer com relação a isso? Se você é uma mulher, principalmente se você é uma mulher, né, e tem desejo de engravidar, a primeira coisa você verifica a incidência de Zika na tua região. Né, verifica, né, se tem casos de Zika, se existe a chance de você contrair o Zika. Já se sabe que o vírus ele é mais prejudicial, né, no início da gestação, no primeiro trimestre. Não que não seja prejudicial né, posterior a isso, mas os casos mais graves são quando você tem a ocorrência né, do vírus no teu organismo nessa fase. Então, assim, se deseja engravidar, a primeira coisa verifica a incidência de Zika. Se está legal, beleza, segue adiante, faz lá o acompanhamento médico, faz o pré-natal, conversa com os médicos, segue. Se você está numa região de risco, tenta evitar, ou melhor, planeja bem, né, para você né, gerar esse bebê numa época em que a incidência é menor. Põe a estela na janela, usa repelente, usa mosquiteiro, usa roupa comprida, sabe? Tenta evitar o contato com o mosquito, evita os criadores do mosquito aí na volta da tua casa, no teu bairro. Tenta fazer com que seja minimizada a chance do vírus chegar até você. Mas se você já está grávida, mesma situação. Tenta se precaver com relação a isso, a evitar o contato do mosquito com você. E caso você esteja grávida e tenha contraído o vírus, né, não fica desesperada. Como eu falei, não são todos os casos que geram a microcefalia. Procura atendimento médico, verifica quais são né, os procedimentos a se tomar aí para você ter uma gestação da melhor forma possível. Beleza? Aí vamos para AIDS. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre a AIDS é que a AIDS e HIV são coisas diferentes. A AIDS ela é síndrome né, desenvolvida pelo vírus HIV. HIV é um vírus que causa a AIDS. E o vírus HIV ele é um vírus envelopado, ele é um retrovírus. Ele possui RNA e possui a enzima transcriptase reversa. Então, até isso é interessante vocês saberem, pela questão de que o tratamento né, contra o vírus HIV né, consiste basicamente em medicamentos antirretrovirais, medicamentos que atuarão contra essa enzima transcriptase reversa. E esse vírus ele tem uma predisposição a infectar as células do sistema imunológico, os linfócitos T CD4 positivo. Então vão afetar diretamente o sistema imunológico, por isso que você vai ficar com a imunidade deprimida. Por isso, síndrome da imunodeficiência adquirida. Você adquiriu né, uma imunodeficiência. E aí, por isso que a pessoa, quando está com AIDS, ela vai ficar sensível a infecções de outros patógenos. Como é que você vai contrair esse vírus? Normalmente, né, como vocês sabem, ela é uma DST, então contato sexual,
mas também contato aí, uma transfusão de sangue com sangue infectado, contato com material cirúrgico não esterilizado que teve contato com o sangue de alguma pessoa contaminada, ou então compartilhamento de seringas, aí, no caso de alguns tipos de drogas injetáveis, ou até mesmo agulha de tatuagem. Então você usa lá um material que não foi esterilizado, que anteriormente foi usado uma pessoa que tinha o vírus do HIV, você pode contrair esse vírus aí dessa forma. Também é transmitido de mãe para filha. Então a mãe grávida pode transmitir esse vírus para a criança, ou então posterior aí, através da amamentação, ou através lá no momento do nascimento, através do contato do bebê com o sangue da mãe. Como que é o ciclo do vírus? Então aqui ele vai se diferenciar um pouquinho pela questão da transcriptase reversa. Então você tem o vírus envelopado, esse vírus reconhece os receptores lá nos teus linfócitos, e aí a partir disso tem uma fusão de membranas. Essa fusão de membranas, você vai ter a entrada do vírus do núcleo capsídeo lá dentro, ele vai ser desfeito, vai liberar seu RNA. Logo, a transcriptase reversa vai fazer uma síntese de um DNA a partir do RNA viral. Esse DNA vai se integrar no teu DNA, lá nos teus cromossomos, e aí a partir disso você vai começar a produzir os RNA virais. Esses RNA virais vão ser liberados lá para o citoplasma, lá no citoplasma serão traduzidos, a tradução vai gerar essas proteínas, novas proteínas virais, vai formar os novos capsídeos e vão enrolar os novos RNAs que você está sintetizando, e aí a saída do vírus da célula vai envolver, então, o vírus usar a membrana da célula, gerando seu novo envelope viral. Então, o envelope viral do vírus da AIDS, do HIV, ele é resultante da célula hospedeira. Beleza, quais são os sintomas? Então, assim, inicialmente, os sintomas quando você contrai o HIV vai ser uma febre, dor de garganta, fadiga, uma diarreia, vai até achar que está com gripe, e aí vai passar. Então, as pessoas podem contrair o vírus, apresentar esses sintomas iniciais e ficar anos sem ter sintoma nenhum. Tem pessoas que, inclusive, chegam ao final de sua vida e nunca apresentaram sintomas, nunca apresentaram a AIDS em si, e eram portadoras do HIV. Mas passando esse período assintomático, vamos supor que aí depois de um tempo você desenvolva a infecção aguda pelo HIV, a AIDS propriamente dita. Então, os principais sintomas que a pessoa infectada vai apresentar seria esse aqui: febre, perda de peso, dor de cabeça, mal-estar, aumento dos linfonodos, vai ter algumas feridas, erupções cutâneas ali pela pele. Principalmente essas febres serão aí do período da noite, sudorese noturna, a pessoa vai dormir e começa a suar durante a noite. Você vai ficar sensível, né, debilitado imunologicamente falando, então qualquer gripezinha ali você vai ter problema, qualquer vírus que esteja no ar, qualquer contato com patógeno poderá desencadear um problema mais grave. Isso é a AIDS. Então, você vai ficar com o seu sistema imunológico debilitado e você vai ficar muito suscetível a outras doenças. E assim, gente, por enquanto, não temos uma cura definida, explícita, algo ocorrendo ainda com relação à cura do vírus. O que nós temos ainda são alguns indícios de que logo teremos uma cura, tá? Mas ainda não se tem. Se tem alguns tratamentos que prolongam bastante a vida das pessoas que têm o vírus do HIV, você tem algumas coisas, principalmente no que se refere a antirretrovirais, então você vai ter lá coquetéis que vão ter medicamentos que vão inibir a ação daquelas enzimas do vírus para inibir a replicação dele e diminuir a contagem do vírus no teu corpo. Mas já se tem casos de pessoas que se curaram da AIDS. Então você tem alguns casos de algumas pessoas que receberam transplante de medula óssea, de pessoas que eram imunes, né, ao vírus por conta de uma mutação. E aí essas pessoas começaram a produzir linfócitos, principalmente os linfócitos, que são imunes ao vírus e conseguem combater esse vírus. E aí acabaram então se curando. Mas não se tem nada ainda disponível nos sistemas de saúde, ou nada sendo produzido em larga escala com relação à cura. Então, por enquanto, e não só por enquanto, mas sempre, a melhor forma, né, de você se precaver é justamente a prevenção. Você vai se prevenir no contato com o vírus.
Então, por ser tratado uma DST, sempre sexo seguro. Engravidou, cuida, usa lá a camisinha. Está amamentando, usa a camisinha. Vai lá fazer a tatuagem, verifica se o tatuador está usando material esterilizado. Vamos supor que você seja um usuário de drogas lá injetáveis. Evita compartilhamento de seringas. Evita. Isso é um vírus que até então, até o momento, você contrair para a vida toda. E pode te prejudicar bastante. Então, cuida bastante. Beleza? Então nós temos a Covid-19, a bola da vez, o vírus do momento, a razão pela qual estamos tendo aula dessa forma. Então, a Covid-19, ou seja, a doença causada pelo coronavírus de 2019, ela é causada pelo coronavírus, um vírus da família Coronaviridae, um vírus da RNA envelopado. Mais especificamente, o subtipo SARS-CoV-2. Ele tem esse nome porque, quando descobriram ele, na microscopia eletrônica, tiveram uma imagem similar a isso, né, só que preto e branco, e o formato dele lembra o formato de coroas. Pelo menos para quem descobriu, quem viu, olhou, achou que parecia com coroa, e aí deram esse nome. Então, vírus, né, com formato de coroa. Nós temos, pelo que se sabe, pelo menos mais 7 variações do coronavírus que infectam animais diversos aí. O vírus atual causador da pandemia, não se sabe ainda qual é exatamente a origem, a procedência, a partir do qual vírus que evoluiu, né, qual vírus que deu origem a esse. Mas se supõe que provavelmente veio ou de vírus que infectavam morcegos, ou de vírus que infectavam os pangolins, que são esses mamíferos aqui com escamas. Então, assim, por que eles acham isso? Porque, analisando o genoma desse vírus, eles perceberam que existe uma grande similaridade, tanto com o vírus que infecta os morcegos, quanto com o vírus que infecta os pangolins. Mas não se tem certeza nenhuma ainda, tá? Então, é um vírus que está em alta, está rolando, está tendo a pandemia, e se tem muito estudo sendo realizado ainda. Está no momento, então tem muita coisa que a gente está descobrindo. Pode ser que amanhã ou depois surjam novas evidências que mostrem que não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Então, por isso, tem que esperar mais tempo para ver o que vai se ter. O ciclo viral. Então, o que você vai ter aqui? Chegou o vírus. Esse vírus ele vai lá no teu corpo, ele vai reconhecer algumas células que possuem umas proteínas chamadas ACE2, ou então no seu português, uma ECA2, que seria enzimas conversoras de angiotensina. Então essa enzima conversora de angiotensina ela é uma enzima, uma proteína transmembrana. Ela vai ficar assim, ó, para os dois lados da membrana de algumas células. Mais especificamente, células do trato respiratório, principalmente células aí dos alvéolos pulmonares, mas também células do trato digestório, do sistema gastrointestinal e também células cardíacas. Por isso que tem algumas pessoas que acabam sendo prejudicadas mais do que outras, porque esse vírus pode chegar lá no coração, por exemplo, ou então pode causar uma diarreia, porque chegou lá no teu sistema gastrointestinal, está lá no teu intestino, e o teu intestino não está funcionando direito. Então, beleza, chegou o vírus lá, reconheceu essa ACE2, vai rolar uma fusão na membrana. Com essa fusão na membrana, o núcleo capsídeo aqui, ou seja, o capsídeo mais o RNA, vão ser liberados no citoplasma, e aí você vai ter a síntese então dos RNAs, a tradução das proteínas, a formação do núcleo capsídeo e a entrada desse núcleo capsídeo no retículo endoplasmático. No momento que ele entra, ele já adquire seu envelope viral, e aí ele vai sofrer uma maturação no complexo Golgiense e vai ser liberado para infectar novas células. Então, percebam que os ciclos virais eles têm um certo padrão, eles são similares, por isso que eu falei para vocês lá no início. Então, o ciclo viral dessas doenças vão servir, o entendimento deles vai servir para o entendimento de outras doenças também. A partir do momento que você contraiu o coronavírus, então você vai apresentar alguns sintomas. Você pode ficar umas 2 semanas sem sintoma nenhum. Por isso a questão do isolamento social. Você pode estar com o vírus
e ainda não está apresentando os sintomas, mas a partir do momento que você vai apresentar, caso você apresente, porque tem muita gente que não apresenta sintoma nenhum, então 80% é assintomático ou é leve, então você contraiu a doença e você não apresentou nada, sarou da doença e nem soube que estava doente. Mas, nos casos que você tem sintomas, tosse, febre, fadiga principalmente, vejam que são comuns com outras doenças também. Aí, em alguns outros casos, você vai ter coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, como eu falei, se o vírus chegar no teu sistema gastrointestinal, você vai ter então esses problemas de diarreia, cansaço, dificuldade para respirar, congestão nasal. O que acontece? Nesses casos graves e muito graves, o principal problema é que o teu sistema imunológico começa a atacar esse vírus e começa a desencadear a resposta inflamatória. Então começa a prejudicar principalmente teus pulmões, começa a mandar muita resposta inflamatória para lá. E aí isso sobrecarrega teu pulmão, você consegue ficar sem condições de respirar. Por isso que as pessoas, quando estão com esses sintomas mais graves, têm que ser entubadas, tem que usar a respiração artificial. Por isso que essas medidas de isolamento social são indicadas, porque se todo mundo contrai esse vírus no mesmo tempo, você não tem respirador para todo mundo, você não tem condições, você não tem leitos nos hospitais para todo mundo. Agora, supondo que esse vírus chegue a todo mundo, se chegar de uma forma mais lenta, quanto maior o tempo a gente conseguir segurar, melhor, porque você vai tratando os casos de pessoas que já têm, ao mesmo tempo você tem pesquisadores lá desenvolvendo vacinas, desenvolvendo medicamentos, porque até então não existe nenhum tratamento específico contra o coronavírus, contra a Covid-19. Você tem alguns indícios de algumas substâncias que talvez ajudem, mas você não tem nada ainda de fato comprovado cientificamente. Então, por enquanto, tem muita fake news rolando. E, por enquanto, o que é feito é principalmente amenizar os sintomas e esperar que o teu organismo se recupere por conta, que o teu organismo gere os anticorpos que combatam o próprio vírus. Por isso até uma das formas que está sendo utilizada de tratamento, um pouco mais específico, é o uso de soro baseado, feito a partir do plasma de pessoas que contraíram o vírus e sararam a doença. Aí você pega o plasma, lá nesse plasma deles, lá do sangue, você pega esse plasma, vai ter os anticorpos contra o corona, você vai lá e injeta na pessoa que acabou de contrair o corona. Então vai ser uma imunização passiva. Tá? Você vai então receber já os anticorpos prontos contra essa doença. No entanto, por enquanto, né, o melhor que podemos fazer é justamente isso. Cuidar com a questão da higiene, lavar bem as mãos, né, não só a mão, mas tudo que se puder. Né, roupas, você pode ter contato com o vírus nas suas roupas, objetos pessoais, aí celular, você vai pegar no trinco das portas em locais públicos, então cuida com a questão da higiene. Usa o álcool 70, seja em gel ou não, usa sabão, né? Eu já mostrei para vocês como que o sabão acaba detonando com essa membrana do envelope viral e evita contato com pessoas doentes, evita aglomeração, até porque você muitas vezes não sabe quem que está doente e quem não está. E principalmente se você é uma pessoa do grupo de risco, se você é um diabético, se você é obeso, se você é uma pessoa com algum problema cardíaco, porque assim, as pessoas com problemas cardíacos, em muitos casos, vão ter mais daquela proteína, aquela enzima transmembrana, ACE2, nas suas células cardíacas. Então, vai ter, além de você já ter um problema, né, cardíaco, você vai ter uma maior predisposição ao vírus atacar as células cardíacas. Então, você tem maior chance de padecer com relação a isso, porque você já sabe que esse vírus também leva à morte. Então, cuida com tudo isso. Segue as restrições, segue as orientações dos profissionais de saúde. Eu sei que é complicado para todo mundo, é complicado para mim também, mas isso está acontecendo no mundo todo, não é só aqui para nós. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre essas viroses, espero que esse conhecimento ajude vocês de alguma forma, tá? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Até mais.